sobre seguindo o plano de Deus. Aleluia. Deus é bom. Vou dar mais uma chance. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Obrigado, meu querido pastor Júnior. Segurando a corda aí do outro lado. Aleluia. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez essa noite. A Bíblia fala que o Senhor Deus falou muitas vezes. Quem aqui sabe que Deus gosta de falar? A Bíblia fala em Hebreus que Ele falou muitas vezes e de diversas maneiras. E nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. E o Deus Todo-Poderoso está falando mais uma vez aqui essa noite. Através do Espírito Santo que está em nós, que nos usa, que nos capacita para trazer mais uma faceta do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus vai fazer aqui esta noite. Ele vai trazer mais uma faceta do plano dele para a minha e para a tua vida. Amém? Então segura firme aí no seu lugar. Fique bastante atento. Que Deus está operando aqui esta noite. Está se abrindo aqui diante de nós. Mais uma janela de oportunidade para ouvirmos algo sobre o plano de Deus para a nossa vida. E esse algo de Deus vai fazer com que nós caminhemos à frente. Vai fazer com que nós possamos progredir em nossa caminhada com Deus aqui na terra. Vai fazer com que nós possamos progredir no plano e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Você sabia que Deus tem um plano para você essa noite? Tem um plano para a tua vida? A Bíblia fala em Jeremias capítulo 29, 11, Deus falando, ele diz assim: eu é que sei os pensamentos ou os planos que eu tenho a vosso respeito. Deus tem pensamentos sobre você. Ele tem planos sobre você. Não importa o que você fez, não importa se você errou, não importa se você ainda não ativou esse plano de Deus para a sua vida, Ele tem um plano para você e Ele está querendo ativar esse plano na sua vida essa noite. Ah, mas você não sabe, pastor, eu realmente não dei os passos que eu precisava, eu falei. Não, Deus ele não está perguntando nada disso. Deus ele nem sequer ele nem emite opinião a seu respeito. Quem aqui sabe disso? Deus não tem opinião. Deus não tem opinião a seu respeito, Ele sabe. Quem sabe não precisa dar opinião. Ah, mas ele errou, pastor, não interessa, Deus já sabia que ele ia errar. Ah, mas ele não fez, pastor, não interessa, Deus já sabia que ele não ia fazer, ia dar mais uma oportunidade para ele, ia abrir a janela do Kairós, do tempo de Deus, para abrir de novo essa oportunidade para que você se levante do seu lugar e se levanta para cumprir o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Não é tarde, meu amado irmão e minha amada irmã, e eu vim aqui esta noite para dizer para você que não é tarde, que aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, o plano dele, vai se cumprir, se você der ouvidos à palavra do Senhor esta noite. Ele veio aqui para te sacudir esta noite. Ele veio aqui para dizer para você, ele me trouxe aqui para dizer para você, é hora de você se levantar, é hora de desenterrar todos os planos, os sonhos, tudo aquilo que está enterrado, é hora de você se levantar e saber que Deus está te chamando e Ele está soprando o sopro divino do seu Espírito para te erguer na sua missão aqui na terra. Tem muitas vidas para vocês alcançarem por aí, meus amados irmãos. Muitas pessoas para serem atingidas. Ah, tem um hino da harpa que eu me lembrei hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, sobre cumprir a missão, sobre cumprir um chamado. Aquele hino diz assim, Felipe Vergara: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Num mundo onde tudo que parece que tem importado para nós é o tanto que nós conquistamos de dinheiro, de carro, de casa, de posição. Num mundo onde muitas vezes nós corremos tanto, mas corremos tanto para sobreviver. Talvez é hora de pararmos um pouquinho e começar a atentar para a voz, doce voz do Espírito Santo que está sussurrando.
sussurrando na terra, nestes dias, para que você se levante no seu chamado, no seu propósito. Lá no mundo onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus negócios, onde você anda, a voz do Espírito está sussurrando que vidas estão ali para serem alcançadas por você. Talvez muitas pessoas nunca terão a oportunidade de ler uma Bíblia na vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Mas elas lerão a sua vida. E isso vai determinar se elas vão para o inferno ou se elas vão para o céu. Isso vai determinar se elas serão tocadas e terão suas vidas curadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida. Em Hebreus capítulo 12 é o nosso texto desta noite. Hebreus capítulo 12 diz assim, capítulo 12, a partir do versículo 1, é o 1 e o 2 que eu vou ler. Diz assim: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu acho que eu preciso fazer a confissão, né? Nunca é tarde, né? Sempre abre um Kairos, uma janela de oportunidade para fazermos aquilo que precisa ser feito. Coloca a confissão para a gente aí, por favor. Vamos fazer a confissão, vamos confessar, porque a gente sabe que não é algo assim, vamos lá fazer. Não, a gente sabe que nós estamos confessando algo que está acontecendo. Nós sabemos que há poder nas nossas palavras. Então coloca aqui a confissão para a gente e vamos lá. Aleluia. Eles estão ali apertando os botões e daqui a pouco aparece. Enquanto isso, fala assim: Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. A hora que a confissão estiver ali, nós vamos falar, tá? Sabe que, vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja, e o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. O escritor de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, talvez você tenha uma opinião diferente, ele está falando que há uma grande nuvem de testemunha nos rodeando, nos olhando e nos cercando, mas que também há uma carreira que nos está proposta. Há uma missão a ser cumprida na terra. Há um chamado de Deus para a nossa vida e nós precisamos seguir esse plano de Deus para a nossa vida. Mas o escritor está dizendo que muitas vezes na nossa caminhada, muitas coisas vêm para nos parar. Muitas coisas tentam se agarrar em nossos pés para manter ou fazer com que a nossa corrida seja vagarosa. E ele está nos dizendo para nos livrarmos de todos esses pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Muitas vezes os pesos que estão fazendo com que você pare a sua caminhada no espírito, o seu chamado, a sua carreira, muitas vezes são pesos apenas, não chegam a ser pecados. Quem aqui sabe disso? Às vezes são coisas legítimas da vida, mas faz com que sejamos vagarosos na nossa carreira e na nossa corrida. Mas muitas coisas acabam crescendo, evoluindo em nossas vidas e acabam sendo pecado. Então são pesos, embaraços e também pecados que faz com que sejamos vagarosos ou até mesmo paremos com a nossa corrida espiritual. E o escritor ele está nos chamando para atentarmos para isso, para nos livrarmos de tudo isso. Agora, nós temos armas espirituais para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa carreira. Uma das principais armas
espirituais que nós temos, nós sabemos muito bem, nessa igreja da fé, é a oração em língua, a oração do Espírito. Amém? Orando no Espírito Santo. Quando nós oramos no Espírito Santo, nós ativamos o plano perfeito, a plenitude do plano de Deus para a nossa vida. Quando você está tomando tempo, tirando tempo para orar no Espírito Santo, você está se livrando desses pesos e embaraço que tenazmente, ou que com tenacidade, com perseverança tem te segurado, tem tentado te segurar. Você vai se livrando desses pesos. E também nós podemos acrescentar ou adicionar na nossa vida espiritual o jejum. Por que essa combinação de oração em línguas, de oração, comunhão com Deus e o jejum? Porque a oração em língua ela vai ativar o seu espírito, ela vai edificar o seu espírito, enquanto que o jejum ele vai mortificar a sua carne. Então estamos tratando de edificação e mortificação. Você precisa edificar o seu espírito e mortificar a sua carne. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Para quê? Para conquistar a sua alma, a sua mente, as suas emoções. É uma luta constante. A alma, carne e espírito lutando para conquistar a alma. A nossa alma, ela se expressa neste mundo. E ela vai se expressar de acordo com aquilo que você tem mais submetido à sua vida. Se você submete a sua vida aos anseios, aos desejos da carne, a sua alma vai expressar coisas da carne. E a Bíblia declara que aquele que caminha na carne, caminha para a morte. Agora, se você é alguém que está ativando o plano de Deus através da oração em línguas, jejum, mortificando a carne, tirando a carne de cena, a sua alma, então, ela vai expressar a vontade do Espírito, a vontade de Deus, a vontade da palavra de Deus neste mundo. E assim você terá sucesso para cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida nessa terra, amém? Quando nós atentamos que existe um plano de Deus para a nossa vida aqui na terra, e nós queremos, irmãos, de fato cumprir este plano, nós nos entregamos a Deus em oração, nós nos entregamos a Deus em jejum, nós entregamos a nossa vida para ser mortificada, para que a nossa carne seja mortificada, e o nosso espírito seja edificado na presença de Deus. Deus começa a mostrar, ou começa a ficar mais claro para nós, a revelação de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Nós começamos a ter revelação, a ter visão. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Muitas vezes nós não sabemos o que o Senhor quer que nós façamos. Mas quando nós submetemos a nossa vida no altar da oração e na mortificação, tudo começa a clarificar diante de nós. E aí então nós não estamos aqui andando mais na carne. Estamos andando no Espírito, seguindo o plano de Deus. Quando nós não fazemos isso, meu amado irmão e minha amada irmã, nós começamos a criar planos e programas de homem. E esses planos e programas de homem não tem jeito. Se for para cumprir o chamado de Deus para a tua vida aqui na terra, esses planos terão que morrer. Não adianta criar, inventar Ismael. Ismael vai ter que ir embora. Os planos da carne, da mente, eles terão que ir embora. Não adianta você começar a tentar inventar programas de homem, ideias. Essas ideias terão que morrer se elas não estiverem realmente vindo de Deus, vindo do altar do Senhor. Não adianta você tentar bolar planos para fazer aqui na terra. Se esses planos não são guiados por Deus, não são planos do Espírito, eles terão que morrer antes que você comece realmente a cumprir o plano e a missão de Deus para a tua vida. Então não tenta inventar programas na carne. Não tenta inventar planos mirabolantes, ideias, raciocínios humanos, que não são aqueles que você ouviu ou recebeu na presença da comunhão, da oração em línguas, da comunhão com Deus e do quebrantamento, do jejum, da mortificação. Muitas vezes nós falamos, vamos pegar os nossos planos e colocar diante do Senhor para Ele nos abençoar. Mas o mais certo é que nós nos coloquemos diante da presença do Senhor para saber qual o plano dEle, porque o plano dEle já está abençoado. Então nós vamos realmente correr a nossa carreira com perseverança,
cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra, e poderemos então nos levantar como o apóstolo Paulo dizendo: eu terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora aquela coroa já me está guardada, a qual o Senhor vai me entregar naquele dia. Como é bom nós sabermos, irmãos, que nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós fomos chamados para fazer. Que nós estamos dentro de uma missão muito poderosa, um plano muito poderoso, que é o plano de Deus para as nossas vidas. Como é bom quando você se levanta pela manhã, ergue os seus braços aos céus para louvar ao Senhor, sabendo que você está na terra cumprindo um propósito, cumprindo uma missão, e que você está caminhando realmente no plano de Deus para a tua vida. Eu ouvi uma pregação esses dias da Nancy do France, e ela dizia que um pregador estava contando um testemunho que quando ele orava em línguas, enquanto aquele pregador estava orando, o Senhor deu uma visão para ele, e o Senhor disse: enquanto você está orando em línguas, a estrada está sendo construída à sua frente para o seu chamado. E quando ele parava de orar em línguas, ele tentava caminhar, mas não havia estrada. E ele se recordava que ele precisava construir um caminho no Espírito. E ele continuava orando em línguas. À medida que ele orava em línguas, a estrada era construída. À medida que ele falava os mistérios que estavam escondidos dos séculos e das gerações, mas que têm sido revelados pelo Espírito, enquanto ele orava em línguas, a estrada estava sendo construída, a estrada do plano e do propósito de Deus estava sendo construída para a vida dele. Isso inspira você, meu irmão? Nada mais tem me inspirado nestes dias do que saber exatamente o plano e o propósito de Deus. Nada mais tem me inspirado nestes dias do que andar um pé na frente do outro, estabelecendo o plano e o propósito de Deus. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, fundamento sobre fundamento. E esta é a vontade de Deus para nós. É isso que vai fazer de nós homens e mulheres poderosos na terra. Porque se nós estamos aqui para cumprir um plano, para cumprir uma missão, nós sabemos que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, nos erguendo, nos enchendo com a sua unção. Então, nada neste mundo poderá nos parar, nada poderá nos vencer. Não importa o tamanho da oposição que se levante, se você sabe que você está na terra cumprindo uma missão, você se torna imponente e todas as forças do inferno terão que se curvar diante de você. Porque é um plano perfeito. É um plano que foi elaborado por Deus desde o princípio, desde toda a eternidade. Agora você precisa parar, meu irmão. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo corrido, um mundo onde tudo agora é muito rápido. Os computadores mais velozes da história, é micro-ondas, é tudo muito rápido. E nós nos acostumamos com isso e não paramos. Sabe, nós saímos para trabalhar muito rápido. Senhor, eu estou atrasado já, vem atrás de mim que eu vou falando. E nós tratamos assim a nossa vida. Nós tratamos desse jeito a nossa vida. Ah, se Deus quiser falar comigo, Ele vai ter que... Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Você precisa parar. Você precisa começar a ouvir a doce e sublime voz do Espírito Santo que está sussurrando e te chamando: venha para um grande plano. Deixe o seu plano para trás. Você já viu que não funciona. Você já viu que o seu plano não funcionou. Deixe o seu plano para trás e venha. E Deus começará a mostrar para você, meu amado irmão e minha amada irmã, o plano original dele para a tua vida. O plano real. O plano que vai tirar você de tudo que você já viveu e te colocar num novo nível, que é o nível da vida Zoe, a própria vida de Deus. Ele vai te revelar, meu irmão. É o desejo do coração dele. Nós muitas vezes pensamos: poxa, Deus não mostra, Deus não revela. Na verdade, Deus está desejoso, anelante de que você saiba os planos dele. Ele mais deseja mostrar a você do que você deseja ver. Comece a deixar o seu coração queimar, irmão. Mas sabe, você não consegue produzir esse desejo. Você não consegue produzir por si mesmo.
quanto mais você se expõe à presença de Deus, quanto mais você ora em línguas, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você jejua, mais você recebe de tudo de Deus. E não é por mérito seu. Ah, você está querendo dizer então quem jejuar mais, quem orar mais, quem ler mais, vai receber mais? Claro que vai, mas não é por mérito. Como eu disse no começo, quando você se expõe ao sol, você fica mais bronzeado. Quando você se expõe à presença de Deus, à presença manifesta de Deus, mais da glória do sol da justiça é refletida em você. Então não tem jeito, irmão. Não é que Deus está fazendo acepção, é que você se expôs mais à presença. Não é que você teve mais mérito, é que você se expôs mais à presença. E quanto mais você se expõe à presença, oh, aleluia, mais você é encharcado com a glória dele. Você vai ficar com o cheiro de Deus. A Bíblia fala isso, que nós vamos sair por aí e sermos como o aroma agradável do conhecimento de Cristo. Imagine você andando por aí, meu irmão. Que perfume é esse? É o aroma agradável de Cristo. É do conhecimento da sua vontade. Quando você fizer isso, meu amado irmão, minha amada irmã, oh meu Deus, você precisa entrar naquele quarto. O Senhor quer revelar o segredo do coração dele para você. Uma vez eu ouvi uma pregadora chamada Christy Moore, nunca mais ouvi falar dela, uma profeta de Deus. E ela dizia assim, quando você ora em línguas, Deus ele pega os planos que estão no coração dele e escreve-os nas linhas do seu coração. Oh, meu Deus. Ele pega de dentro do seu próprio interior, coloca no seu coração. Você não vai tentar mais adivinhar o que é. Simplesmente essas coisas vão fluir do seu interior. Elas vão fluir de você. E você já não conseguirá mais fazer outra coisa a não ser desejar ardentemente cumprir o plano e o propósito de Deus para a tua vida nessa terra. Muitas vidas estão clamando por você, irmão. Muitas pessoas estão clamando por você. Há um povo nessa terra que é teu. Existem pessoas que são tuas. E você precisa desejar isso. Mas você não vai desejar isso se 95% do seu tempo é gastado com coisas naturais nessa terra. Você só vai desejar isso se você se apresentar na presença manifesta do Senhor. Então o desejo do coração dele vai se confundindo com o desejo do seu coração. E aí você vai desejar realmente cumprir a vontade de Deus. Aí você realmente vai desejar vidas. Você realmente vai desejar pessoas muito mais do que qualquer outra coisa nessa terra. O tempo urge, meu amado irmão e minha amada irmã. O tempo urge, há um clamor dos corações. A Bíblia declara em Romanos que a criação está com um gemido no íntimo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Talvez você ache que o que está sendo falado aqui essa noite esteja um pouco alto demais para você. Talvez o que você tem desejado esta noite são outras coisas, são as coisas da terra. Talvez o que mais o seu coração deseja essa noite são planos de homens, projetos de homens. É muito bom nós termos metas na terra, isso é válido. Mas se tudo que você tem desejado, que o seu coração tem almejado nessa terra, são as coisas dessa terra, é porque talvez você realmente não tenha se exposto ao sol da justiça. E Ele vai conceder o que o seu coração deve desejar. E Ele cumprirá esses planos. É hora de atentarmos para isso, meu amado irmão. Para seguir o plano de Deus. Você nunca será tão feliz nesta vida, a menos que você realmente encontre o plano de Deus para a sua vida. E cumpra esse plano.
Talvez seja a hora de você parar com tudo que você está fazendo um momento. Talvez você tenha pensado qual faculdade eu tenho que fazer, qual negócio eu devo abrir, qual isso, qual aquilo outro, qual carro eu tenho que comprar. Talvez você precise realmente parar um momento e tirar um tempo da sua vida, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano da tua vida, e falar: eu vou orar em línguas. Eu vou orar em línguas e eu vou jejuar. Talvez esse 6 meses, 1 ano que você faça isso, talvez ele mude toda a história da sua vida. E depois te dê uma velocidade, que é a velocidade do Espírito, que ela vai ultrapassar tudo aquilo que você jamais sonhou ultrapassar nesta terra. Talvez seria a hora de vocês jovens que me ouvem esta noite, parar com tudo que você está fazendo neste momento. Talvez o seu coração tenha estado nesta hora ansioso por algo. Mas o Senhor te chama, entre no teu quarto, e o Senhor vai revelar o coração dele para você. O Senhor vai mostrar os planos dele para você. Muitos irmãos que estão aqui esta noite, talvez, o Senhor tem te chamado para matar aquelas juntas de boi, como Eliseu, e seguir no plano dele, de uma vez por todas. Para receber o manto de Elias. Talvez seja isso que o Senhor tem te chamado esta noite. E você tem estado aqui em dúvida, mas o Senhor te diz, talvez é hora de você matar todas as juntas de boi e se lançar no seu chamado. Para outros, talvez o Senhor tenha falado, é tempo de você realmente estar neste trabalho, nesta escola, neste lugar, e lá dentro testemunhar da minha graça, do meu favor e do meu amor para essas pessoas. Muitos estão almejando um novo nível no ministério, no espírito, mas o Senhor olha para a sua fidelidade aonde você está. Talvez seja a hora de você impactar aquelas pessoas lá no seu trabalho. Talvez este é o seu tempo, o seu momento. Discirna o tempo. Como que você discerne, irmão? Eu vou conversar com o pastor, vou perguntar para o pastor. Não! Não! Isso diz respeito à sua vida individual, plano e propósito. O pastor vai poder te dar algum conselho, te ajudar em algo, mas o plano de Deus para a sua vida, você vai descobrir na presença da comunhão. Na presença da oração em línguas, e se a sua carne estiver te atrapalhando, você começa a jejuar, e ela ficará colocada no lugar dela, o seu espírito se levantará, e você começará a ouvir a voz de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É hora, irmão, de parar. Talvez alguns de vocês aqui esta noite já viram uma parte, uma faceta do plano de Deus e estão orando, pedindo para Deus te mostrar mais. E o Senhor está falando: não, já te mostrei uma parte. Caminha nesta parte que eu já te mostrei, que eu já te revelei. Coloque o pé na estrada, comece a andar. Faça como Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde era, simplesmente ele colocou o pé na estrada e foi. E no percurso, Deus começa a revelar outras facetas do plano dele. Eu já dei esse exemplo uma vez, mas é assim que Deus revela o plano dele. É como o farol do carro. O farol do carro, ele ilumina por volta aí de 100, 150 metros da frente. O farol do carro não ilumina, vou lá para o Ceará de carro. Ele não vai iluminar daqui no Ceará. Ele vai iluminar 100 metros. E à medida que o carro anda, mais 100 metros. À medida que o carro anda, mais 100 metros. Mas muitas vezes você orou, pedindo para Deus te mostrar, te dar direções. Deus mostrou uma faceta do plano. E você está lá: Senhor, mostra mais, Deus. Eu já sei aqui essa parte. Agora mostra mais, porque sabe, Deus, ele não vai mostrar tudo para você. Até porque se Deus mostrar todo o plano dele para a sua vida, você não vai. Porque vai ter alguns perrengues no meio do caminho. Vai ter alguns obstáculos, vai ter algumas situações que você vai passar, mas que você, cheio do Espírito Santo, você vai vencer. Mas se você olhar tudo, você nem vai com medo. Você treme. Até mesmo de saber a grandeza do plano de Deus para a sua vida, você treme e não vai. Você não está preparado para aquilo, você vai ser preparado no percurso. Você vai ser preparado à medida que você vai caminhando com Deus, crescendo em graça, crescendo na presença do Senhor. À medida que você caminha, que você anda, você vai crescendo e o Senhor vai te mostrando mais.
mais e mais, mais e mais. Mas coloca o pé na estrada, faça aquilo que você já sabe. Abra a sua boca no lugar onde você trabalha, no lugar onde você anda, nas amizades que você tem por aí. Abre a sua boca. Transborde. Não seja uma represa, água parada. Se você for uma represa, água parada, o Senhor não vai te dar mais. O Senhor coloca a água é derramada onde ela transborda. E ela vai transbordando. E quanto mais ela vai transbordando, mais ela vai sendo alimentada pela fonte. É assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus trabalha. E fique atento, meus queridos. Muitas janelas de oportunidades têm se aberto diante da sua vida muitas vezes. Esse é o Kairós de Deus. Este é o Kairós de Deus. É o tempo do Senhor para a tua vida. É o tempo de oportunidades, que muitas vezes você não se atenta a isso. Você precisa se atentar para o Kairós. O Kairós é o tempo das oportunidades de Deus que tem se aberto diante da sua vida, e muitas vezes você não atenta para isso, e aquele tempo passa, aquela janela de oportunidade passa sem você agarrar. Ouça-me, talvez eu esteja falando com você aqui esta noite. Aquela oportunidade passa sem você agarrá-la, e então aquela janela se fecha por um tempo. E aí você perde o tempo exato de Deus para aquele mover na sua vida. E aí você não anda na plenitude do plano divino para você. Quando isso acontece, também aquelas bênçãos e aquelas provisões de Deus que estavam naquele Kairós, naquela janela de oportunidade, elas se fecham e se vão junto com aquela oportunidade. E muitas vezes você não progrediu em algumas áreas na sua vida porque você não aproveitou o Kairós de Deus para a sua vida, essas janelas de oportunidade. O Senhor quer tocar o seu coração com essa palavra esta noite, irmão. E o Senhor está dizendo esta noite que muitas pessoas têm deixado as oportunidades passarem. Às vezes por preguiça, às vezes por desleixo de ouvir a voz de Deus, de não se preparar para ouvir a voz de Deus. Às vezes por medo do melhor de Deus, medo das oportunidades, medo do desconhecido. E as oportunidades se passam e a janela se fecha, e junto com as oportunidades e as janelas abertas, vão-se também o melhor de Deus para a sua vida. Mas o Senhor te chama hoje. O Senhor clama em alta voz hoje, dizendo: atentem, porque muitas janelas se abrirão nos próximos dias. Muitas janelas de oportunidade que tirarão vocês de um nível que vocês estão para um nível jamais vivido, onde os poderes do mundo vindouro se revelarão e se manifestarão nas suas vidas. Oportunidades, oh meu Deus, oportunidades de Deus para a tua vida, que farão com que você multiplique as suas finanças, os seus negócios 10 vezes mais. Basta que vocês atentem para aquilo que o Senhor tem falado. Oportunidades que farão com que vocês multipliquem sobremaneira a unção do Senhor para a tua vida. Mas você precisa atentar, agarrar a oportunidade e correr com o Espírito. Não importa o que está acontecendo ao redor, não importa se a situação está dizendo que você não pode mais viver de condições, mas de decisões, atentando para aquilo que Deus disse e colocando o pé na estrada. Os últimos dias, os últimos meses da minha vida, tudo que eu tenho feito, irmão e irmã, é baseado em decisão. Se eu ficasse olhando para as condições, eu não faria muitas coisas que eu tenho feito. Tudo
tudo baseado em decisão. Às vezes a minha mente, às vezes a circunstância diz, não, você não pode fazer, porque olha como estão as condições, olha como está a situação. Eu simplesmente coloco o pé na estrada e vou. Coloco o pé na estrada e vou, porque eu tenho enxergado desta forma, tenho recebido uma revelação poderosa a respeito do Kairos, do tempo de Deus, do mover de Deus e das janelas que Deus tem aberto para a minha vida. E eu falo, eu não vou perder a oportunidade, porque é Deus que está trabalhando, é Ele quem é o responsável. Então está sendo construído algo muito grande no Espírito, sementes plantadas no Espírito, meu Deus. Se você sabe que está semeando no Espírito, você não tem medo da colheita, você sabe que você vai colher vida. Você sabe que você vai colher a unção transbordante do Espírito Santo. Você sabe que você vai colher exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia. Aleluia. É hora de pararmos, de darmos, ou de dar as nossas desculpas. É hora de parar de dar desculpas para algo que Deus tem te chamado para fazer. Sabe, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés chega diante de Deus cheio de desculpas. Não, Senhor, eu sou gago. E ele começa a falar, não, para com isso, Moisés. Para com esse negócio, põe seu irmão para falar do seu lugar. Chega de desculpa. E Moisés começa a dar, não, Senhor, mais isso, mais aquilo outro. E Deus pega e levanta Moisés. É hora de pararmos de dar desculpa. Como diz um mentor, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Então chega de dar desculpa. Tem gente que é treinado em dar desculpa. E para tudo que você vai falar para essa pessoa, toda solução que você dá para ela arruma um problema para aquela solução. É o contrário. Tudo que você fala, mais isso, mais aquilo outro, mas não posso, mais isso, mas eu, não pode fazer nada. Tudo tem uma desculpa, mas não é hora, mas não é tempo, mas não tem dinheiro, não tem condições. Não dá, porque está assim, está assado, está sol, está calor, está frio. Tem desculpa para tudo. Quando você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada. E as desculpas fazem com que você perca o melhor de Deus para a tua vida. Então para de mimimi, chega de desculpa. Deus está te chamando para uma obra grande nessa terra, irmão, irmã. Deus está te chamando para fazer parte da equipe dele, a equipe que vai salvar essa terra. Dentro desse plano de Deus para a tua vida, irmão, existe a provisão do Senhor. Mas você tem buscado a provisão, ao invés de buscar o Deus da provisão. Se você se colocar em parceria com Deus, vocês serão imbatíveis. Você e Deus serão imbatíveis, meus irmãos. Quando você atentar para aquilo que é mais importante, que é o plano de Deus para essa terra, que é salvar essa terra, salvar as pessoas, tocar vidas. Nós estamos muito apegados a coisas. Nós estamos muito apegados a uma posição, porque vamos aqui fazer acontecer, sabe? A nossa mente está atordoada o tempo todo, 24 horas por dia, nas redes sociais, com conquista de realizações e blá, 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 e tudo isso é bom e faz parte, mas perceba, tem que perceber, que 95% tem consumido a nossa vida essas coisas. Tudo que se fala é isso, não, tem que ter uma posição de governante, de blá, 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 que na verdade muitas vezes não é isso. Como consequência disso, as pessoas têm ficado de verdade arrogantes. Ninguém mais pensa no irmão, pensa em ser melhor que o irmão, afinal. É tudo que nós temos pensado muitas vezes, de ter uma posição. A Bíblia fala em Filipenses, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Considerai uns aos outros em honra. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala, considerai-vos uns aos outros em honra. Em outro texto diz, considere o outro superior a si mesmo. Isso arde nos ouvidos dos ensinamentos que nós temos ouvido nesses dias.
considerar o outro superior a mim? Afinal de contas, sabe, entenderam errado a palavra de Gênesis, que Deus nos deu governo e domínio sobre as obras das suas mãos, mas não sobre a outra pessoa. Porque nós estamos tão atordoados com esse pensamento que nós não conseguimos mais, irmãos, ter a empatia pelo outro. Não dói, a dor do outro não dói mais em nosso coração. Porque nós estamos tão ocupados, mas tão ocupados em prosperar e crescer, em se desenvolver, e dererê e darará, que não importa mais o outro. Afinal de contas, eu tenho que prosperar. Afinal de contas, eu tenho que sair deste nível para aquele outro nível. Afinal de contas, de verdade, as pessoas fecham os ouvidos para extrair aquilo que há de bom nesses ensinos. Tem algumas coisas de bom ali, mas as pessoas fecham os ouvidos. E acabam sempre rebaixando as outras pessoas. Acaba sempre pisando nas outras pessoas. Acabam sempre sendo arrogantes com relação às outras pessoas. E não há mais amor, não há mais empatia. É bom que se fale isso neste mundo de hoje. Porque nós estamos sendo atordoados o tempo todo, para ser nós, eu. Sendo que tudo que realmente mais importa nessa terra, se for para prosperar, se for para crescer, se for para se desenvolver como pessoa, tudo é por causa das pessoas. Para poder abençoar pessoas, para poder transbordar na vida das pessoas, para poder aliviar a dor das pessoas, para poder fazer com que o caído se levante. Era assim que Jesus fazia. Jesus caminhava pela terra e ele governava realmente. Ele dominava sobre tudo, mas ele olhava um necessitado e satisfazia a sua necessidade. Ele olhava um caído e o levantava. Ele encontrava uma prostituta e a levantava para a dignidade da vida. Pensa naqueles olhos lindos de Jesus, olhando para uma prostituta e a trazendo para a dignidade, irmão, irmã. Ou isso é digno de ser imitado? Isso é algo que realmente o nosso coração deve desejar. Sabe, será que você tem desejado ser assim? Nós temos que falar assim, olha, eu realmente desejo ser como Jesus. Eu realmente quero ter empatia pelas pessoas. Eu quero ter amor pelas pessoas. Eu realmente quero ver uma necessidade e satisfazê-la. Eu realmente quero ver um caído e levantá-lo, um enfermo e curá-lo, alguém que realmente está indigno e levantá-lo para a dignidade e para a honra. Então essa chama, essa vontade do Senhor para as nossas vidas estará queimando no nosso interior, estará queimando no nosso coração. Esta é a marca daquele que realmente quer andar como Cristo andou nessa terra, para cumprir a grande missão, o grande chamado de Deus. Nós precisamos caminhar nessa visão, nós precisamos caminhar nisso. Quero ler um texto aqui, eu quero que você abra comigo aqui em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, 14. Deus é bom. A parábola dos talentos, diz assim a parábola: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, aquele senhor voltou e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui estão outros 5 talentos que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que lhe tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Cada um de nós, irmão, cada um de nós recebeu algo da parte de Deus, e que nós precisamos multiplicar esse algo. E que também nós seremos cobrados por este algo. Muitas vezes nós, como eu disse, damos desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Sabe, Deus ele não se importa se você se levantar para fazer algo, mesmo que você não esteja tão pronto para fazer aquilo. Mas se você se levanta, vai e faz. Deus ele olha para você com alegria, ele olha, o coração dele se enche de alegria. Muitas vezes nós achamos em muitas coisas que vamos fazer que nós não estamos prontos e por isso nós não fazemos. Nós sempre temos uma desculpa. Ou a gente tem preguiça, ou a gente tem desculpa que não dá por isso, porque não tem condições, porque não tem dinheiro, porque não tem A, porque não tem B. E nós enterramos o talento, enterramos o dom, enterramos aquilo que nós deveríamos fazer para o Senhor. E Deus, Ele é o maior investidor que existe. Nós precisamos entender isso sobre Deus. Deus, Ele é investidor. Quando Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus Cristo, Ele esperava que houvesse retorno. E assim o foi. A Bíblia declara em Isaías que quando o Senhor olhasse, meu Deus, isso é muito forte, que quando Deus olhasse para a obra que Jesus estava fazendo, Ele se alegraria muito sabendo que a boa vontade dEle prosperava por causa do sacrifício que Jesus fez e foi até o fim. A boa vontade, Isaías diz assim, a boa vontade do Senhor prosperou na mão do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus ele foi fiel em tudo aquilo que Deus confiou a Ele para fazer. Jesus foi até o fim. Como consequência disso, o Senhor recebeu um grande retorno. Deus é o maior investidor que existe. Quando o Senhor coloca algo na sua mão, meu irmão, minha irmã, Ele espera receber lucro. Ele espera receber retorno. Se o Senhor tem colocado algo na sua mão sobre o plano dele para a sua vida, e você não tem dado lucro, você não tem prosperado nisso, você não tem colocado isso em prática e não tem trazido retorno para o reino, o Senhor não vai derramar mais responsabilidade, bens, coisas nas suas mãos. Ele vai olhar para a tua vida e vai falar assim, não coloca nada ali no tio Júnior não, um exemplo, tá? Não coloca não. Parece que ele faz ali uma reunião da diretoria dos homens de negócios do reino, porque ele é o maior investidor. Deus não é menino. Ele olha e fala, não coloca mais não ali não, porque colocou ali para. Ali não transborda. Colocou ali para, não investe não. Então Deus ele não vai investir mais. Porque ele fala, se eu colocar ali para, vou colocar ali na Érica, porque toda vez que eu coloco algo na mão da Érica, ela transborda. Ela me traz lucro para o reino. Ela traz retorno. É assim que Deus trabalha. Deus é investidor. Deus ele não vai olhar e falar, coloquei ali na mão do tio Júnior ali, né? Coloquei aqui
esse negócio na mão dele aqui, não prosperou, nem se mexeu tal, mas tô com dó dele, eu vou colocar mais mesmo assim, porque, afinal de contas, eu sou um Deus, né, misericordioso, eu vou por mais. Deus não pensa assim, irmãos. Deus, ele não pensa dessa forma. Deus é investidor. Deus não gasta recurso com quem não traz lucro. Deus não coloca investimento na vida de quem não está dando retorno. Então você está clamando, Deus, mostra, faz, acontece, mas Deus já colocou algo na sua mão e você não está trazendo lucro, não está trazendo retorno, Deus não vai investir mais. E muitas vezes, conforme a parábola aqui, ele vai tomar de você e vai colocar na vida dela que está trazendo lucro, trazendo retorno para o reino. É assim que Deus trabalha. Deus já tem colocado na sua mão. Ah, eu queria sair para o ministério, abrir uma grande igreja, uma grande obra, mas você tem pregado, aberto a sua boca lá no trabalho onde você trabalha? Talvez é hora de você ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 e tocar todas aquelas pessoas lá e trazê-las aos pés do Senhor, salvas. E você já está pensando num grande ministério, sendo que o talento, o dom que Ele colocou na tua mão, você tem enterrado. Você não tem trazido lucro. Se você não der lucro, Deus não vai investir mais em você. Ao passo que, se você está transbordando, se você não é represa, é um rio fluente, é um mar. Se você está ali transbordando, fluindo, tocando, alimentando a vida das pessoas. Quanto mais você faz isso, mais Deus joga sobre a sua vida. Mais Deus coloca dos rios deles para fluir sobre você. Que Ele fala, pode colocar, pode investir ali, porque ali caiu, ali transborda, ali não para. E aí Ele coloca mais, pode investir pesado nele. Tira daquele que tem 2 que não fez nada e joga naquele outro, pode investir pesado nele, que ali transborda, ali está trazendo lucro, olha lá, uau, é assim que Deus fica, uau, põe mais, investe mais ali, porque ali vai trazer retorno para o meu reino. É assim que Deus é. E é assim que Deus pensa. Deus não fica com dozinha, sabe? Deus não é bonzinho. Quem aqui sabe que Deus não é bonzinho? Deus é bom. E tem uma grande diferença em ser bom e ser bonzinho. Uma grande diferença. De repente tem uma mãe ali com uma criança de 4 anos e a criança está ali. Aí a mamãe olha lá, ai, que coisa mais linda, né? Isso aí é ser bonzinho. Porque não repreende a criança. Se fosse bom, repreenderia. Fala, tá errado, menina, não faça isso com a mamãe. Entende? É assim que Deus é. Deus não é menino. Deus não é bonzinho. Deus não fica com dozinha. Ai, coitadinho do bichinho, olha lá. Deus não fica desse jeito, irmão. Deus é sério. Deus é investidor. E Ele vai colocar na sua vida se Ele vê que você está dando retorno. Senão Ele fala, tira dele, dá para aquele outro. E esse aqui vai arder na chama. É assim. Mas Ele é misericordioso, amém? E Ele é compassivo. Se você não tem andado na linha, dá tempo ainda. A janela, o Kairos, a janela de oportunidade está aberta. Te dando uma nova oportunidade para você fluir, para você transbordar, para você atingir vidas, para você trazer lucro para o reino. Para você trazer vidas, que é tudo que importa para Deus nessa terra. Pessoas, é isso que importa. É isso que importa. Pessoas vindo, sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Para que serve tudo? Tudo que a gente está querendo fazer na terra. Ah, eu quero prosperar, eu quero fazer. Tá, amém, glória a Deus. Nós temos um Pai que é bom, que é rico, que é próspero. Mas tudo isso precisa servir para alcançar pessoas. Para pegar pessoas que estão sofrendo, deprimidas. Pessoas doentes, pessoas escravizadas. E libertar essas pessoas, irmãos. Seu coração precisa arder por isso. Seu coração precisa encostar mais perto de Deus. Se encostar perto de Deus, seu coração vai começar a arder por vidas. Se não está ardendo, você está longe do fogaréu do céu. Se seu coração não está ardendo, não tem chamas por vidas, você está andando bem longe de Deus, viu? Se você ficar pertinho dele, seu coração vai arder por vidas. Seu coração vai arder por pessoas. Você vai se mover de íntima compaixão pelas pessoas e vai querer libertá-las, vai querer curá-las, vai querer ajudá-las. Isso é seguir o plano de Deus para a sua vida. E há um grande plano, irmãos, e nós precisamos cumprir. Há um grande chamado. Há uma voz clamando e nos chamando.
para esta obra, para esta missão na terra. Você precisa saber o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Você precisa saber. Você precisa se colocar aos pés do Senhor. Imagine o apóstolo Pedro, grande apóstolo Pedro. Alguém pergunta, onde está Pedro? Cadê Pedro? Nunca mais ouvimos falar de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Ah, sabe o que é? É que Pedro, depois que Jesus morreu, ele viu lá que Jesus morreu. Olha como seria a história. Ele viu que Jesus morreu, ele voltou a pescar. Ele foi pescar e se tornou um grande pescador. Mas e o chamado que tinha para a vida de Pedro? Tinha um grande chamado. Ele poderia ter sido um grande apóstolo do Senhor, salvado muitas vidas e entregado a própria vida por Jesus. O que aconteceu com Pedro e esse grande chamado? Mas o Senhor entende, né? Afinal de contas, ele tinha uma família que ele precisava sustentar. Ele precisava sobreviver. Então ele voltou para os barcos. Imagine aquele grande dia. Pedro chegando diante do Senhor Jesus e disse, você viu, Senhor, quantos peixes eu peguei em toda a minha vida? Você viu? Eu tinha aquele barco, mas eu conquistei um barco muito melhor. E olha os peixes que eu pescava. Eu era o maior pescador lá da minha época lá. Imagine essa história, gente. E Jesus falando, mas Pedro, eu tinha te chamado para ser pescador de homens. E você virou as costas para o chamado que eu tinha para a sua vida, Pedro. Sabe? Nós, diante de Deus, mostrando os nossos talentos na terra, tudo que nós conquistamos na terra, com o nosso trabalho. E falando, olha, Senhor, a grande obra que eu fiz na terra. Olha as grandes conquistas e realizações. Olha a grande empresa, olha os grandes negócios. E o Senhor falou, e o Senhor dizendo, mas eu te chamei para tocar vidas. Sabe, muitas pessoas, elas realmente vão ser empresárias na terra, tem um dom, uma unção para isso. Mas mesmo lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, onde você está, mesmo lá, você precisa alcançar aquelas pessoas. Vidas são o que importa. Você precisa ouvir Deus, irmão. Você precisa parar a sua vida, entrar na presença manifesta do Senhor, para descobrir o plano de Deus para a sua vida. Saber o que o Senhor tem te chamado para fazer. E mais uma vez eu lembro daquele hino da harpa, aquele antigo hino que diz, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Fica de pé essa noite, irmão. Enquanto o grupo de louvor, a banda, vai entoar ao Senhor, eu quero que você abra o seu coração diante da presença do Pai. E fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Consagre a sua vida ao chamado que o Senhor tem para você. Consagre o seu coração. Fala, Senhor, até agora eu deixei muito para trás a missão, o chamado do Senhor para a minha vida. Eu enterrei o talento esse tempo todo. E aquilo que o Senhor depositou na minha mão, querendo lucro, eu não trouxe lucro, Senhor. Me perdoe por isso. E eu quero fluir na tua presença. Eu quero ouvir mais de ti. Eu quero ter mais comunhão contigo. E eu quero realmente trazer lucro para o reino de Deus. Eu quero ser um homem, uma mulher útil para o reino de Deus. Eu quero ser transbordante. Eu não quero que algo chegue em mim e pare. Eu quero ser transbordante, sabendo assim que eu atingirei muitas vidas. E quanto mais eu atingir, mais o Senhor me dará recursos, mais o Senhor me dará unção, mais o Senhor investirá em mim, porque sabe que se investir em mim é lucro certo. Ore esta oração esta noite, meu irmão. Ore esta oração. Oh, aleluia, Senhor Deus poderoso. Olhe para esses corações, Pai. Para essas pessoas que oram e clamam diante do Senhor nesta noite, Pai. Consagrando suas vidas à obra do ministério, ao serviço do chamado, aquilo que é o teu plano e missão para a vida delas, Pai. Ouça, Pai, esses corações maravilhosos que se apresentam diante do Senhor. Ouça, Senhor, esses corações e conceda a eles, Pai, uma nova janela, Pai, um kairos, uma nova janela de oportunidades.
Abre de novo essa janela para eles, Pai. Se eles, em algum momento, por algum motivo, se eles perderam essa chance, essa oportunidade, abre de novo, Pai, diante dos olhos deles. Eles vão saber que o Senhor está abrindo de novo essa janela. Eles vão saber, eles vão ver nitidamente o Senhor fazendo isso, Pai. E dessa vez, eles não vão perder, eles vão agarrar firmes, Pai. Eles vão agarrar firmes a Tua vontade e ao chamado do Senhor para a vida deles, Pai. No nome do Senhor